Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Matheus Borcati e você está assistindo o programa Reconfirmando. No vídeo de hoje a gente quer falar sobre anjos. Você acredita em anjos? O que você sabe sobre os anjos? Por que será que alguns anjos se rebelaram contra Deus? Será que a gente pode orar para o nosso anjo da guarda? Essas e outras a gente vai responder nesse estudo de hoje. E olha, com detalhe, hoje eu tenho um extra porque eu trouxe um testemunho de uma pessoa que, olha, eu tenho para mim que essa pessoa teve um encontro com um anjo sem ela saber, mas ela vai trazer toda essa história aqui, esse testemunho pra gente. Então aguarda até o final desse vídeo, assiste ele todo que vai valer a pena. E hoje queremos saber o que são esses anjos e o que a Bíblia nos fala sobre eles. Então vem comigo e vamos estudar a palavra de Deus. Opa! Mas antes da gente ir para o nosso estudo, se você já está acompanhando esses nossos estudos aqui, olha, deixa o teu like, comenta aí os nossos vídeos, compartilha, porque se você gostou é capaz que outra pessoa goste também. E segue a gente aí, se inscreve no nosso canal do YouTube, segue a nossa página lá no Facebook, que aí vocês sempre vão estar atentos aos conteúdos que a nossa paróquia está gerando. Então, sem mais delongas, vamos estudar a palavra de Deus. Olha, tem muita pessoa que se diz cristã por aí e fala que esse negócio de anjo não existe. Essas pessoas não podem estar mais erradas porque elas usam tão somente a sua razão para, enfim, chegar a essas conclusões. Mas a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, temos diversos relatos desses seres celestes. Inclusive, Cristo foi uma das pessoas que testemunhou a respeito deles, falou várias vezes que ele viria junto com os anjos no juízo final. Enfim, a gente vai chegar lá. Mas esse termo, anjo, ele vem da palavra latina angelus, que por sua vez veio do grego angelos, e esse termo angelos veio provido do hebraico do Antigo Testamento, que é chamado Malak, que significa anjo mensageiro. Então, pelo que o nome já diz, quando a gente fala de anjo, a gente não está falando propriamente de uma criatura, né? Anjo não significa a criatura, mas significa a sua função. É um nome dado à função dele. A função dele é de levar uma mensagem no lugar de alguém ou realizar uma tarefa no lugar, no nome de uma pessoa. Essa é a função do anjo. E anjo é a função. Vocês vão perceber isso claramente porque muitas vezes o termo anjo é usado para pessoas humanas. Então a gente tem um claro exemplo em Gênesis 32:2 que diz assim: Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Esaú. Bom, esse termo aí, mensageiros, é o mesmo Malak usado para os anjos celestes. Então ali a gente está falando de mensageiro na sua função de levar uma mensagem, não necessariamente a criatura celeste. Inclusive no Antigo Testamento, esse termo Malak às vezes era usado para espiões do, assim dizer, governo, que iam lá procurar vulnerabilidades em outros povos para, enfim, serem agentes para fazer uma boa guerra, né? Por exemplo, no Novo Testamento o termo anjo aparece 175 vezes, 67 vezes apenas em Apocalipse, e apenas 6 vezes esse termo é usado para falar de mensageiros humanos, né? Pessoas humanas que estão exercendo essa função de mensageiros. Inclusive, esse termo que a gente conhece assim por debaixo dos panos na igreja, que é o do anjinho da guarda, ele surgiu do texto de Mateus 18:10, onde Jesus ali dá a entender que cada criança tem o seu anjo, e aí, enfim, foi criado esse conceito de anjo da guarda. No texto de Lucas a gente tem um desses exemplos onde esse nome anjo é usado para falar de uma figura humana, porque João é aquele a respeito de quem as escrituras sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu o enviarei adiante de você para preparar
o seu caminho. Há uma exceção na Bíblia em que é falado ali de anjo do Senhor. Quando é usado esse termo, não está falando nem dessas criaturas celestes, nem de figuras humanas, está falando do próprio Cristo. Esse é um assunto tão interessante que ele merece um estudo apenas sobre ele, então eu não vou me aprofundar hoje sobre ele, mas fica aí a dica para um vídeo posterior e que merece muito a nossa atenção, pois ele é revelador para nós. Tá, pastor, mas o que são anjos? Anjos são espíritos. O termo para definir eles é pneumata no grego, que é então para indicar uma pessoa que está isenta, né? Ela não tem uma forma corpórea, física, como nós seres humanos temos. Na teologia a gente diz que os seres humanos eles têm um espírito incompleto, por dizer que a gente só é o que nós somos porque nós temos alma e corpo, e os dois se completam formando o nosso ser. Mas os anjos, eles são apenas espíritos e são completos como tais. Por isso que a gente fala que eles têm um espírito completo, não querendo limitar o espírito humano, né? Mas a gente foi feito assim, né? De carne e foi feito de espírito. E os anjos, por sua vez, são apenas espírito. E isso diz muito sobre eles. Bom, os anjos são dotados de inteligência e de vontade. Olha o que a Bíblia diz. Isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. E também, então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Então ali a gente vê que os espíritos passam a conhecer coisas que não conheciam antes de Deus, determinando ali uma inteligência, e também eles servem a Deus, e isso significa uma vontade deles, né? Uma disposição em fazer algo por vontade própria. Servir é sempre um servir, né? Por vontade própria. Do contrário, se torna uma escravidão, né? Bom, e mesmo os anjos sendo espírito, né? Sendo imateriais, eles podem interagir com a matéria, como esses exemplos que a Bíblia nos traz. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e as suas filhas e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então a gente vê aqui claramente seres imateriais, né, tendo uma interação física com seres físicos como nós. Bom, os anjos também têm alguns atributos que vale a pena a gente destacar. O primeiro dele é a invisibilidade. Os anjos podem ser invisíveis, apesar de diversas vezes na Bíblia eles se fazerem visíveis para, enfim, a gente de alguma forma conseguir entender o que está acontecendo ali. Eles interagem com a nossa materialidade e se fazem visíveis aos nossos olhos. Além disso, eles são imutáveis. Isso significa que eles não envelhecem, não definham, eles não crescem nem diminuem, eles também não são gerados e nem geram como nós, seres humanos, que tivemos o nosso, né, nascimento carnal, e a gente pode gerar também, né, através dos nossos filhos, descendências, né? Isso não existe nenhum relato na Bíblia que diz que anjos têm filhos, enfim. Nem fala sobre sexualidade também, né? Não existe anjo homem, anjo mulher, apesar de às vezes eles terem nomes que a gente define, esse é um nome masculino, aquele é um nome feminino. Não tem isso com os anjos, não tem nada que indique isso. Além disso, os anjos são imortais. Não tem como você matar um anjo, apesar de Deus, se quiser, ele pode aniquilar um anjo, né, se for assim da vontade dele. Outro atributo também muito interessante deles é a sua ilocalidade. Ou seja, o anjo, por ele ser imaterial, ele não ocupa espaço, mas ele se faz presente em determinado lugar, em determinado tempo, por sua própria vontade, e pode aparecer em outro lugar, né, como ele quiser. Entretanto, essa ilocalidade dele não significa que ele é
onipresente. A onipresença é atribuída somente a Deus. A Bíblia também nos mostra que os anjos eles são livres no seu querer, no seu escolher. Tanto é que alguns anjos escolherem não seguir o desígnio que Deus tinha dado para a vida deles e se rebelaram, como a gente vê aqui no texto de Judas. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. E também a gente vê ali no texto de Lucas 2, 8 a 15, anjos que foram ao encontro de pastores anunciar a chegada do Messias e ali por livre vontade também cantaram louvores a Deus diante de todos eles ali. A gente também tem o exemplo de João 8,44 que fala ali da vontade dos anjos maus. Diz assim: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. A Bíblia também fala dos anjos como seres celestes que têm grandes poderes. Ela diz assim: louvem o Senhor, fortes e poderosos anjos, que ouvem o que ele diz, que obedeçam aos seus mandamentos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com seus anjos poderosos, no meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Querido Miller, ele escreve assim a respeito dos anjos: ainda que só Deus opera milagres, as Escrituras Sagradas ensinam que os anjos bons, os profetas e os apóstolos realizaram milagres em seu nome e mediante o seu poder divino. Toda vez que o diabo realiza feitos que os seres humanos julgam milagres, esses não passam de prodígios de mentira e de operação do erro, com os quais Deus lhes permite enganar aqueles que não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. A gente vê que quando os anjos eles operam grandes feitos, bem como os apóstolos fizeram, eles fazem sempre em nome de Deus. Então o poder não é bem deles, é do próprio Deus que dá esse poder. E quando o diabo realiza milagres, são milagres de engano, porque ele quer a condenação do ser humano, como assim ele também tem a condenação, ele quer arrastar o povo também junto para sua laia. Mas isso a gente vai falar mais à frente quando a gente falar sobre os anjos maus. Esses tantos milhões, milhares de anjos, a gente tem uma certa ordem, uma certa categoria de anjos que a Bíblia nos traz, que são esses aqui. Os querubins. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Temos também os serafins, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. A gente encontra também na Bíblia arcanjos, porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, e além disso tudo, entre os anjos tem anjos maiores e anjos menores em poder, enfim. Olha o que a Bíblia diz pra gente. O diabo e os seus anjos, Beelzebu, o maioral dos demônios. São textos que nos dão a ideia de que existem anjos maiores do que outros, apesar da gente não poder dizer, né, como que são maiores, a gente não tem base para dizer, mas são coisas que nos dão a entender aqui na palavra de Deus. Então quando a gente fala de anjo, a gente quer falar sobre quantidade, a gente quer falar sobre a categoria, o que cada um faz, enfim, a Bíblia ela é muito vaga sobre isso, a gente não tem como dizer nada com certeza, apenas tem esses breves flashes aí falando sobre eles e é o que a gente tem e é o que a gente pode falar. Tudo que passar disso
começa a ser apenas razão nossa querendo preencher as lacunas que a gente não entende e que, bom, a gente só vai saber quando a gente for pro céu e a gente poder ver mesmo de verdade isso aí tudo. Deus criou então anjos bons e anjos maus? Não, Deus criou apenas anjos bons. Isso porque todos foram criados originalmente iguais. Eles tinham uma boa vontade, uma boa moral, foram todos criados santos e com o propósito de servirem e adorarem a Deus. Mas dentro da sua pessoalidade, da sua livre escolha, alguns optaram por não seguir o caminho, não seguir o chamado que Deus colocou na vida deles, o propósito da vida deles, e se rebelaram contra Deus. Eles fazem exatamente o oposto de glorificar e servir a Deus. Eles querem acabar com Deus, eles querem acabar com os seres humanos que têm essa perspectiva de salvação. E tudo indica que os anjos estão incluídos ali no texto de Gênesis que diz que "E Deus viu que tudo o que havia feito era bom". A gente pode dizer isso com tranquilidade, tendo em vista o texto de Colossenses que assim nos diz: "Pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo". Então, se a gente for pensar, demônios nada mais são do que anjos. Então, aquela ilustração tão comum que a gente usa, né, do diabo sendo aquela pessoa asquerosa, chifruda, feia, é uma pura mentira, né? O diabo é um anjo bonito que foi criado bom e, enfim, deve ter a mesma aparência. Inclusive, há relatos da Bíblia que diz que o diabo se mostra como um anjo de luz, como uma coisa boa, e assim ele vai agindo no mundo para enganar as pessoas, né? Então, se você acha que o demônio que vai aparecer aí, que nem nos filmes você vê, aquela coisa horripilante, olha, pode ser que ele venha aparecer bem agradavelmente aos seus olhos para enganá-lo, inclusive. A Bíblia ela não fala exatamente o porquê esses anjos se rebelaram contra Deus. Não diz quando, mas a gente entende que é antes da queda do ser humano em pecado. Isso porque foi justamente o diabo que tentou Eva a pecar contra Deus e depois Eva, né, tentou Adão a pecar contra Deus, e aí começou esse ciclo vicioso aí que é o pecado na humanidade. Então a gente pode dizer com tranquilidade que eles caíram, né? Eles se rebelaram contra Deus antes do ser humano ter se rebelado contra a vontade de Deus. E aí muita gente se pergunta, né? Poxa, para os seres humanos, Deus enviou um plano de salvação, enviou um Salvador, Jesus Cristo, para salvar nós que caímos em pecado. E será que para os anjos não houve um plano de redenção? Olha, a partir da Bíblia a gente não tem como tirar essa conclusão. Se houve um projeto, um plano de salvação, a gente não tem como saber. Mas alguns teólogos, eles racionalizam, né, usam sua mente para tentar imaginar, mas sem base alguma, e pensam, olha, no caso dos anjos não houve nenhuma tentação, né, uma tentação externa para que eles se rebelassem contra Deus. O que foi diferente com o ser humano, né? Veio um agente externo ali, um anjo mau, um demônio, que tentou Eva e aí por isso ela caiu em pecado. E aí Deus teve compaixão e mandou um salvador para os seres humanos, o que não aconteceu com os anjos, eles não foram tentados. Mas como eu disse, isso é racionalismo nosso, mas com base na Bíblia não tem como a gente tirar essas conclusões. De qualquer forma, se houve um plano ou não, é fato que os demônios que estão aqui no mundo hoje, eles já estão com a sua sentença decretada. É o que a gente claramente vê no texto de Mateus, onde diz assim: eles começaram a gritar: "Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo." Então esses anjos que se rebelaram, eles já não tem mais solução para eles, já se endureceram para o mal,
Eles não querem saber de Deus e repudiam qualquer coisa sagrada, eles querem evitar ao máximo, eles querem a condenação dos seres humanos. Então, brevemente agora eu quero trazer para vocês o que os anjos bons fazem e o que os anjos maus fazem. Os anjos bons, eles prestam perpetuamente serviços ao Criador e também nos servem aqui na Terra. Olha o que o autor Miller nos fala sobre eles. Ele diz assim: embora os anjos, conforme a Escritura, sirvam também ao estado político e ao estado doméstico, o objeto do seu ministério especial constitui a Igreja cristã, porquanto reverenciam e fomentam a mensagem da salvação, alegram-se com o arrependimento dos pecadores, ministram a palavra de Deus aos seres humanos, protegem os filhos de Deus, estão presentes nos cultos públicos, anunciarão o juízo final, tomam parte na sua execução, na execução do plano final, né? Então convém a nós honrá-los como seres que louvam esse mesmo Deus. Mas não cabe a nós orar para um anjo, como é de costume de alguns cristãos, né? Orar pelo seu anjo da guarda. Não, cara, não é um ser em que a gente pode pedir algo para ele. Você quer pedir uma coisa, quer pedir proteção, peça a Deus. Deus, ele vai fazer o que for preciso, ele vai mandar o anjo dele ali para nos ajudar na circunstância que a gente estiver passando. Mas na Bíblia não tem nada que indica que a gente deva orar para um anjo. Não, pelo contrário, a gente vê muitas vezes as pessoas foram se ajoelhar diante dos anjos, eles não, você tá louco, né? Quer louvar alguém, louva a Deus, né? E quando a gente agradece a Deus por eles, a gente está louvando a Deus e a gente está honrando também esses seres celestes. Mas se a gente for orar, ora para Deus que o mais ele faz e vai ser bom. Sobre os demônios, além dessa característica principal deles, que é a desobediência, essa rebelação contra a vontade de Deus, ela também nos traz outros atributos dele. E um deles é que o diabo, os seus demônios, eles são muito astutos, são inteligentes. Veja o que a Bíblia nos diz. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Então, eles são seres muito inteligentes, têm uma inteligência além da nossa, e eles sempre vão querer conduzir a humanidade a também se rebelar contra Deus, se rebelar contra a sua vontade. E nesse desejo pelo mal humano, eles acabam, enfim, possuindo pessoas para que possam causar mal para o seu corpo e para a sua alma, como a gente tem nesses relatos da Bíblia. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E os demônios pediram a Jesus com insistência: se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos, e estes se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Então a gente vê ali que o diabo, ele possui as pessoas para, enfim, causar mal para elas, não só no seu corpo físico também, como na sua alma. Além disso, a própria incredulidade humana, ela é provocada pelo diabo. Olha o que a Bíblia nos diz. Isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. É o caso quando é inventada uma mentira que as pessoas acreditam, como a gente vê que são as outras religiões que parecem boas, né? É uma coisa que a gente, poxa, olha com respeito, né? Vê, poxa, eles pregam amor também, eles fazem o bem pro próximo, mas ali estão, no fundo, adorando falsos deuses. E é isso que o diabo quer, que a gente adore outras coisas que não são o legítimo Criador, aquele que merece todas as honras, todas as glórias desse mundo. Aí ele é astuto, aí ele vai querer sempre o nosso mal.
Olha o que Miller nos fala sobre os demônios. A fúria dos anjos maus está especialmente apontada contra a Igreja de Cristo, porque continuamente procuram destruí-la por suas investidas em geral. Tentam impedir os ouvintes de aceitarem a palavra de Deus, disseminam doutrina errônea, incitam perseguições ao reino de Cristo. Satanás, muito particularmente, causou danos indizíveis dentro da igreja, impondo-lhe a tirania e as perversões doutrinárias do anticristo. No intuito de arruinar a igreja, o diabo causa transtornos também ao estado político e ao estado doméstico. As escrituras ensinam ainda que Deus se serve dos anjos maus para punir os ímpios por motivo de sua rejeição da verdade e para provar os fiéis. De qualquer forma, o que aguarda para os demônios é o seu castigo eterno. Já está decretado, Mateus 25, 41. Então, pessoal, como prometido, estamos aí falando agora com meu amigo Jonathan Mas, né, esse amigão aí de longa data. E certa vez ele me contou uma história aí que me deixou encabulado, por assim dizer. E ele vai contar aqui pra gente esse relato aí que eu tenho pra mim que só pode que era um anjo. E ele vai contar aí pra gente. Seja bem-vindo, Jonathan, que bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado. Então, minha história é a seguinte. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu e minha, então, namorada na época, iríamos viajar. E antes da viagem, nós tivemos alguns probleminhas e acabamos atrasando. Mas resolvemos tudo e seguimos viagem, né? No percurso, acabamos atropelando uma capivara. Chegamos à conclusão depois que era uma capivara pelo tamanho e tudo mais. E... nem acharam o corpo. Isso. E não pude seguir viagem. Parei o carro, né? Fui ver o que tinha acontecido e tudo mais. Se eu poderia seguir viagem pelo menos até a próxima cidade, né? Para lá resolver. Mas cheguei à conclusão de que não poderia, né? Então, a gente ficou pensando o que ia fazer. Aí pensei, vou ligar para a polícia rodoviária, né? Liguei para a polícia rodoviária, expliquei o que tinha acontecido. Isso era mais ou menos uma meia-noite. Né? Meia-noite. E expliquei o que tinha acontecido, tudo mais. Aí ele me passou o contato de um guincho, né? E ele falou, olha, eu vou te passar esse contato. Caso não consiga resolver, entre em contato novamente conosco que a gente vai dar um jeito e vamos resolver. Beleza. No que eu fui clicar para chamar pro guincho, né? Passa um guincho do lado e estaciona na frente, né? Daí a gente se olhou, descemos do carro, né? Fomos lá conversar com o senhor e tudo mais. Daí perguntou o que tinha acontecido, daí expliquei. Daí ele falou que era uma capivara, porque ele passou por ela, até achou que era uma recapagem de caminhão e tudo mais, mas era uma capivara, infelizmente, né? E aí ele perguntou para onde é que a gente estava indo, e ele falou que estava indo praticamente para o mesmo destino, apenas algumas cidades antes. Aí ele falou, não, vou puxar aí, vamos carregar e eu levo vocês. Né? E daí a gente acertou o preço e tudo mais, beleza, seguimos viagem. No decorrer da viagem, ele comentou, ele disse, olha, eu só parei porque vocês estavam com o carro parado, com o capô aberto, e eu vi que tinha uma mulher junto. No momento a gente não falou nada, né? Apenas seguimos viagem e tudo mais. Depois nós conversando, a gente falou, mas a gente não estava do lado de fora do carro. Nós estávamos dentro, não tinha ninguém fora, né? Então, tipo, não tem explicação, sabe? Deus providenciou tudo para que acontecesse. O que aconteceu? Nós saímos 6 horas de Santo Ângelo
Naquele dia ele saiu às 7 horas de Juí, né? Tudo aconteceu bem certinho pra gente se encontrar. Eu acho que a gente ficou mais ou menos uns 10 minutos parado, não sei se deu isso. Sabe, imagina, no meio do nada, né? E durante a viagem também ele disse, olha, eu tava muito cansado, né? Se eu não tivesse encontrado vocês, eu não sei o que eu ia fazer, porque eu tenho que estar lá nessa cidade de tal hora. E talvez eu teria dormido, né? E eu acredito que Deus colocou vocês no meu caminho pra gente se encontrar e seguir viagem. Então, tipo, a gente acabou meio que se ajudando, né? Tipo, Deus uniu a gente para que um pudesse ajudar o outro, né? Então, imagina, mano. Claro, teve transtornos e tudo mais, mas graças a Deus estamos bem, né? Podemos seguir viagem e tudo mais. Ele pôde fazer o seu trabalho, a gente pôde curtir nossa viagem e é isso, né? É só Deus para salvar a gente das coisas, né? É um caso assim que, cara, né? Só dá pra pensar que era anjo mesmo, né? Porque o cara viu, né? Fora do carro, vocês não estavam fora do carro. E aí vocês estavam precisando de ajuda, vocês foram ajudados. E o cara também estava precisando de ajuda, né? Tava com sono dirigindo e acabou sendo ajudado mesmo, né? Isso. Pô, só por Deus uma situação dessa mesmo, né? E, enfim, apesar da gente, né, do teu caso aí, tu não viu ninguém fora do carro, né? Claro, mas é assim que os anjos às vezes agem, né? Age ali escondidinho, mas tá ali servindo enfim, adoradores de Deus, né? Tá ali cuidando do seu povo, né? De forma anônima, mas Deus tá ali cuidando, tá ajudando, né? Cada um dos seus servos. Que legal, cara. Que privilégio poder compartilhar essa história aí para várias pessoas, né? E ainda mais partindo de uma pessoa assim que eu conheço, né? Acaba, querendo ou não, sendo uma história que a gente escuta com mais atenção, né? Escuta sem muito pé atrás e realmente, né? Até você, assim, fica surpreso quando se lembra de tudo isso, né? E é sobrenatural, né? Por assim dizer. É uma situação totalmente inexplicável. Totalmente inexplicável, sabe? Tipo, do jeito que tudo aconteceu, né? Porque ele falou, não, tinha gente do lado de fora e tudo mais, inclusive uma mulher. Mas nós estávamos dentro do carro, né, cara? E a gente saiu, não tinha ninguém, né? Então, Deus colocou um anjo ali para que isso acontecesse, sabe? Eu não tenho outra explicação, não tem mesmo. Isso aí, cara. Então tá, cara, muito obrigado aí pelo seu testemunho, que bom ter aqui com a gente. Deus abençoe aí, estamos aí. Te mande mais anjos ainda para te proteger aí pra nos proteger, na lida da vida. Pra nos proteger. Isso aí. Então tá, valeu, Jonathan. Aquele abraço, muito obrigado e até mais. Abração, valeu. Até. Muito bem, meus amigos, esse aí foi o nosso estudo sobre anjos e demônios. Você gostou? Deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo, porque se você gostou, outra pessoa pode gostar também, e aí todo mundo sai ganhando. Não se esquece também de curtir a nossa página do Facebook e se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para você não perder nenhum dos conteúdos que estamos gerando. Tem estudos, tem cultos, vamos lá que é sempre bom a gente estudar a palavra de Deus. Esse foi o nosso programa Reconfirmando. Fiquem com Deus, até mais, valeu!